Dando continuidade aos tópicos de combinatória, nós falaremos na aula de hoje sobre fatorial. Vamos lá. Dado um número n qualquer, natural, o que eu denomino de fatorial de n e que eu represento por n com esse ponto de exclamação é o produto de n vezes n-1 vezes n-2 vezes até vezes 3 vezes 1 ou vezes 2 vezes 1. Bem, o que a gente pode perceber? Primeiro que a nível de ensino médio, eu só defino fatorial de um número que seja natural. Segunda coisa que dá para a gente observar é que na matemática, matematicamente falando, o ponto de exclamação ele não tem o mesmo significado que ele tem lá no português, por exemplo. O ponto de exclamação na matemática ele representa uma operação. E essa operação é o que eu chamo de fatorial. E aí o que é então o fatorial traduzindo em miúdos? O fatorial de um número, como você pode ver pela definição, é você multiplicar desde aquele número até chegar no 1. É o que a gente vai ver nos próximos exemplos. Portanto, então, o n fatorial, ou fatorial de n, é n vezes n-1 vezes n-2 até chegar em vezes 1. Desse modo, então, nós vamos ter aí alguns exemplos de fatorial de número. Por exemplo, 2 fatorial, ou fatorial de 2, é você multiplicar desde o 2 até chegar no 1, que dá 2 vezes 1, que é 2. Portanto, 2 fatorial é 2. 3 fatorial é você multiplicar do 3 até chegar no 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, é 6. 4 fatorial é você multiplicar desde o 4 até chegar no 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 5 fatorial é o produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. E assim por diante. Então, esses fatoriais de números menores, é interessante a gente já memorizar, até mesmo por questão de ganhar tempo. Você pense aí, você memoriza que 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120, e aí os demais fatoriais, os fatoriais de números maiores, é só você lembrar que para calcular o fatorial, multiplica desde aquele número até chegar no 1. Por definição, nós temos que 0 fatorial é 1, é interessante memorizar isso direito, fatorial de 0 é 1, e também por definição, 1 fatorial é 1. Eu trago aí alguns exemplos para a gente resolver simplificando o cálculo de fatorial. A letra A, eu tenho 9 fatorial sobre 7 fatorial. Esses exemplos é para a gente aprender a simplificar fatoriais e a gente perceber que, por exemplo, 9 fatorial sobre 7 fatorial não precisa você multiplicar do 9 até chegar no 1, não precisa multiplicar do 7 até chegar no 1. O que você faz? Quando você quiser simplificar uma fração que tenha fatorial, é só você desenvolver o maior fatorial até chegar no menor fatorial. Você desenvolve o 9, que é o maior, apenas até chegar no 7. Então vai ficar no lugar do 9 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre o 7 fatorial. Dá para a gente cancelar o 7 fatorial do numerador com o do denominador e vai sobrar então 9 vezes 8, que dá 72. Portanto, 9 fatorial sobre 7 fatorial é 72. A letra B, eu tenho 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Eu tenho então que desenvolver o 7 fatorial, que é o maior de todos, ou até chegar no 4 ou até chegar no 3. No entanto, para a gente ter menos trabalho, a dica é sempre a gente desenvolver o 7 fatorial até o que está mais próximo dele. No caso aí, quem está mais próximo dele é o 4 fatorial. Então, desenvolvendo o 7 fatorial até chegar no 4 fatorial, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. O 3 fatorial, ou você coloca logo direto o resultado, que a gente já sabe que é 6, ou você desenvolve tranquilamente 3 vezes 2 vezes 1. Agora eu posso cortar 4 fatorial com 4 fatorial. Como 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, eu posso cortar com 6 lá de cima. E vai sobrar 7 vezes 5, que é 35. A letra C, eu tenho 3 fatorial mais 2 fatorial sobre 0 fatorial mais 1 fatorial, tudo isso elevado ao quadrado.
A ideia, como aí são fatoriais pequenos, né, é você resolver os fatoriais naturalmente. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2. Lembrando aí que 3 fatorial é 6, né, porque é 3 vezes 2 vezes 1. Olha a definição lá do lado. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. O 0 fatorial é 1 e o 1 fatorial é 1. Então vai ficar 6 mais 2 sobre 1 mais 1 ao quadrado. 6 mais 2 dá 8, 1 mais 1 dá 2 ao quadrado, que é 4. Então vai ficar 8 dividido para 4, que é 2. Com isso, então, eu chego na resposta da letra C. O segundo exemplo. Simplifique as expressões que aparecerão a seguir. Na letra A eu tenho n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. É super importante a gente aprender a simplificar fatorial que envolvam letras, para quando a gente for trabalhar, por exemplo, com equações, que é o nosso próximo exemplo, a gente saber simplificar numa boa. A dica é a mesma que eu dei lá no item A do primeiro exemplo. É desenvolver o maior até chegar no menor. Se eu tenho n mais 1 e n menos 1, o maior é o n mais 1, que está somando uma unidade. E o menor é o n menos 1. Então desenvolve o n mais 1 até chegar no n menos 1. Como? Se lembrem, fatorial você desenvolve, cada parcela você diminui uma unidade. Então vai ficar dessa maneira aí, vamos olhar atentamente. N mais 1 fatorial, você quebra em n mais 1, vezes, como eu vou diminuir uma unidade a menos do que n mais 1 é n. Então n mais 1 vezes n. Para chegar no n menos 1, eu desenvolvo mais outra vez, vezes n menos 1. Com isso, então, está aí como vai ficar. N mais 1 vezes n menos 1 fatorial. É o que eu desenvolvi em cima. E aí embaixo só repete o n menos 1 fatorial. Cancela n menos 1 fatorial. Vai sobrar n mais 1 vezes n. Multiplica o n que está fora do parêntese pelo que está dentro do parêntese. Então n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 dá n. Portanto, essa fração simplificada é n ao quadrado mais n. A letra B. N menos 5 fatorial sobre n menos 4 fatorial. Quem é o maior? É só você avaliar. Em cima eu estou subtraindo 5. Embaixo eu estou subtraindo 4. É claro que se eu subtraio menos, eu subtrair 4, o maior vai ficar embaixo. Então n menos 4 é maior do que n menos 5. Desse modo, então, eu desenvolvo o n menos 4 até chegar no n menos 5 fatorial. Como é que vai ficar isso? Dessa maneira que vai aparecer aqui. Ó. Eu repito o n menos 5 fatorial em cima, e aí embaixo vai ficar n menos 4 vezes n menos 5 fatorial. Corta n menos 5 fatorial, e aí você chega na forma simplificada dela. Em cima vai sobrar 1, porque eu cancelei o n menos 5 fatorial, e aí embaixo vai sobrar n menos 4. Está aí então a fração simplificada. A letra C. Eu tenho o fatorial de 2n menos o fatorial de 2n mais 1 dividido pelo fatorial de 2n. O maior, no caso, é o 2n mais 1, porque eu estou pegando o 2n e estou somando uma unidade, então ele vai ficar maior. Desse modo, então, vou desenvolver o 2n mais 1 fatorial até chegar no 2n fatorial. Vai ficar, então, dessa maneira aqui. Está aí, então, a fração repetida e vamos desenvolver o que eu falei. Repete o 2n fatorial que está no começo, menos, quebra o 2n mais 1 fatorial em 2n mais 1 vezes 2n fatorial. Tudo isso dividido pelo 2n fatorial. Agora eu posso fazer o seguinte. No numerador eu coloco o 2n fatorial em evidência. Ao colocar o 2n fatorial em evidência, entre colchete, antes do sinal de menos, vai ficar 1. Por quê? Porque é um número dividido por ele mesmo dá 1. E como eu coloquei o 2n fatorial em evidência, no outro parêntese sobrou apenas 2n mais 1. Eu vou cancelar 2n fatorial de cima com o de baixo, e esse menos que está antes do parêntese, eu vou trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. Então vai ficar dessa forma aqui. Cortei o 2n fatorial, sobrou o 1, o menos trocou o sinal do 2n e do 1. Ficou então menos 2n menos 1. Cancela agora 1 com menos 1 e vai sobrar menos 2n como a maneira simplificada desse item C.
Terceiro exemplo. Resolva as equações a seguir. Na letra A, eu tenho que n fatorial é igual a 24. Lembrando, então, que resolver a equação é você descobrir o valor da letra. Com isso, então, é a gente descobrir na letra A o valor de n. Essa equação ela é bem simples. Se eu sei que n fatorial é igual a 24, é só você lembrar qual é o número cujo fatorial dele dá 24. Pelo que a gente fez lá no começo da explicação, 24 é o valor de 4 fatorial. Então você tem que n fatorial é igual a 4 fatorial. Se n fatorial é igual a 4 fatorial, então, como única solução, o n obrigatoriamente tem que ser 4. Está aí então o valor do n. A letra B. n menos 1 fatorial tem que ser igual a 120. Então você faz do mesmo jeito. Pense aí qual é o número cujo fatorial dele dá 120. Também tem lá no exemplo lá do começo. 120 ele é 5 fatorial. Então você coloca no lugar do 120, 5 fatorial. Cancela os fatoriais dos dois lados. Vai ficar então que n menos 1 é igual a 5. Agora é uma equação do primeiro grau. Joga um para o outro lado com o sinal trocado. Então n será 5 mais 1. Como consequência, n igual a 6. A letra C. n menos 2 fatorial é igual a 2 vezes n menos 4 fatorial. Façamos do mesmo jeito dos anteriores. Como eu tenho dois fatoriais, eu tenho o n menos 2 e o n menos 4, eu vou desenvolver o maior até chegar no menor. Dentre os que nós temos aí, o maior é o n menos 2. Então desenvolve o n menos 2 até chegar no n menos 4. Vai ficar n menos 2 vezes n menos 3 vezes n menos 4 fatorial, igual a 2 vezes n menos 4 fatorial, repete do outro lado. Agora você corta o n menos 4 fatorial dos dois lados da igualdade e vai sobrar que n menos 2 vezes n menos 3 é igual a 2. No primeiro membro é só multiplicar fazendo chuveirinho. Eu tenho que n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 3 dá menos 3n, menos 2 vezes n dá menos 2n, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Como a gente vai chegar na equação do segundo grau, já passa o 2 para o primeiro membro negativo, menos 2 igual a 0. E agora é só juntar os termos semelhantes. Juntando, repete aí o n fatorial, menos 3n menos 2n dá menos 5n, e 6 menos 2 dá 4 igual a 0. Nós chegamos na equação do segundo grau, vamos resolver então por delta e bhaskara. Nessa equação do segundo grau, o a é 1, que é quem está antes do quadrado, do n ao quadrado, o b é menos 5, está antes do n, e o c, que é o termo independente, é 4. Então pega a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac, substitua os valores, o b é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, menos 4 vezes 4, 16. 25 menos 16 dá 9, com isso delta é igual a 9. Pela fórmula de Bhaskara, n é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então n vai ficar menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, então n é igual a 5, menos e menos dá mais 5, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Separe agora em n' e n duas linhas. O n' é 5 mais 3 sobre 2, que vai dar 8 dividido para 2, que é 4. O n duas linhas, 5 menos 3 sobre 2, vai dar aí 2 dividido para 2, que é 1. Nós encontramos duas soluções para a nossa equação do segundo grau. Mas isso não garante que essas duas soluções sejam solução da minha equação que tem fatorial. Se lembrem, a nível de ensino médio, nós definimos fatorial apenas de número natural. Então não existe para nós fatorial de número negativo. O que você percebe? Se você pegar, por exemplo, n igual a 1 e testar aí no primeiro fatorial, que é n menos 2 fatorial, se você colocar 1 no lugar do n, vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Ou seja, ficaria fatorial de menos 1. A nível de ensino médio, não se define fatorial de número negativo. Então, quando você resolve uma equação que tem fatorial, quando você chega nas soluções, você vai ter que testar para ver se as soluções condizem com o fatorial.
No caso aí o 1 não condiz. Então das duas soluções, apenas o n igual a 4 convém, porque para n igual a 1 a gente teria fatorial negativo, e não convém fatorial negativo. Portanto, a única solução, n igual a 4. Letra D. N fatorial sobre 2 fatorial multiplicado por n menos 2 fatorial igual a 10. É bem parecida com a anterior, só que aí tem uma fração. Eu desenvolvo o maior fatorial, que é o n fatorial, até chegar no n menos 2. Desenvolvendo vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2. No denominador, 2 fatorial é 2, repete o n menos 2 fatorial. Tudo isso igual a 10. Cancela n menos 2 fatorial e vai sobrar n vezes n menos 1 sobre 2 é igual a 10. Faz aí, por exemplo, produto dos meios pelos extremos. Na verdade, não foi isso que eu fiz agora, eu vou fazer daqui a pouco só. Eu multipliquei o n que está fora do parêntese por quem está dentro. N vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, repete o restante. Agora faz produto dos meios pelos extremos. 2 vezes 10 dá 20, então ficou n ao quadrado menos n igual a 20. Passa esse 20 para o começo, para igualar a zero, e a gente chega nessa equação do segundo grau, onde o termo A é 1, o termo B é menos 1 e o termo C é menos 20. Nessa equação do segundo grau, agora vamos fazer delta e bhaskara. Então pegar a fórmula de delta, substitua o B por menos 1, o A por 1 e o C por menos 20. Resolvendo, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 20 dá mais 80, 1 mais 80 dá 81. Então a gente chega que o delta é 81. Pela fórmula de Bhaskara, pega aí, n igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então n vai ficar igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 81, sobre 2 vezes o a, que é 1. Resolvendo, menos e menos dá mais 1, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 2 vezes 1, que é 2. Separemos então o n' é 1 mais 9 dividido para 2. Isso vai dar 10 dividido para 2, que é 5. O n duas linhas é 1 menos 9 dividido para 2. Isso dá menos 8 dividido para 2, que é menos 4. Chegamos então nas soluções 5 e menos 4. Calma, não é para a gente dizer que as duas são soluções. Tem que testar. Eu não posso ter fatorial de número negativo. O 5 dá certo como solução, porque se você colocar, por exemplo, o 5 no lugar do n, vai ficar fatorial de 5, existe. Se eu colocar o 5 em n menos 2 fatorial, 5 menos 2 dá 3 fatorial, existe também. Então, o 5 convém como solução. O menos 4 não convém, porque logo ali no numerador da fração ia ficar fatorial de menos 4. Não existe fatorial para nosso ensino médio, né, nível de ensino médio, não existe fatorial de número negativo. Portanto, a única solução que convém, n igual a 5. Dessa forma, então, eu finalizo a explicação dessa parte do conteúdo. Logo em seguida, eu passo uma atividade para que vocês possam treinar sobre como simplificar cálculos de fatorial e também como resolver equações fatoriais. Até a próxima aula.